uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento de catequese. Obrigado, Padre José Gerson, por ter colocado na agenda este momento. Quando a gente fala dessas coisas, irmã Teresa, a gente aprende. Não só ensina para o povo, mas a gente aprende. Tudo que nós conhecemos da fé, precisamos sempre recordar para o nosso maior enlevo espiritual. Obrigado, Padre Antônio Barbosa, está lá humilde, lá atrás, para escutar também. Irmã Teresa, lá do sítio, vocacionada, queridas famílias. Nós vamos falar sobre os sacramentos. O Catecismo de São Pio X define o sacramento assim: sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Vamos repetir? Sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Então, os sacramentos são os sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Sinais, pois estes sinais... Pode vir aqui, minha filha, não tem problema. Coloca a água no copo e pode levar o jarro de volta. Essa é uma boa samaritana. Obrigado, irmã. Dedicada mãe e esposa. E obreira, né, como diz o pessoal da Assembleia de Deus, aqui na nossa igreja. São sinais deixados por quem? Quem deixou os sacramentos para nós? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos são os sacramentos? Vocês lembram? São 7 sacramentos. Todos os sacramentos, eles possuem uma fundamentação no querer, no desejo de Jesus. Os 7 sacramentos, 7 é um número de perfeição. Todos eles têm uma fundamentação bíblica e estão ligados ao querer de Jesus. Somente a Igreja Católica possui os sacramentos válidos. As outras denominações têm o batismo. Algumas nós aceitamos o batismo deles, nem todos. Mas a Igreja Católica, somente ela possui esses sacramentos que são para a nossa santificação. Os sacramentos servem para nos santificar, nos curar. Em cada sacramento existe um ministro, uma forma e uma matéria. Todo sacramento possui um ministro, tem uma forma e tem uma matéria. O ministro que, em nome de Jesus, cumpre o rito e que os celebra segundo o ensino da igreja, em comunhão com ela. Eu não posso celebrar os sacramentos do jeito que eu quero, mas tem que ser da maneira como Deus quer, como Jesus quer. Eu espero que você que está nos assistindo também possa se enriquecer desta mensagem. A forma do sacramento é aquela fórmula que o ministro pronuncia. A matéria é o sinal sensível que se vê e se pode tocar. Então vamos repetir: ministro, forma e matéria. Vamos pegar, por exemplo, o batismo. Quem é o ministro do batismo? Quem que pode batizar? Quem pode realizar o sacramento do batismo? Padre, diácono, o bispo, você, qualquer pessoa, um ateu, desde que faça em nome da igreja. É claro que o batismo litúrgico aqui na igreja vai ser celebrado. O ministro será o bispo, ou o padre, ou um diácono. Pois aqui na paróquia não tem nenhum leigo credenciado para administrar o batismo. Mas em perigo de morte, qualquer pessoa pode administrar o batismo. Se eu não sou batizado, estou a morrer,
e tem um ateu do meu lado, eu falo, me batiza com a fé da igreja, usando a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa pode ser ministro extraordinário de emergência. É um batismo de emergência. Eu mesmo fui batizado de emergência. Eu tinha 2 meses, me deu varicela, aquela varíola antiga que dava na roça, e minha mãe pensou, meu filho vai morrer, sou o primeiro, vai morrer, chama o meu compadre Geracino, que vai ser o padrinho dele, que é o meu avô, pai do meu pai. Então meu avô veio, me batizou, e depois eu escapei, então levou lá na igreja, o bispo velho de Uruaçu complementou o batismo. Qual que é a forma do batismo, gente? Alguém de vocês sabe? Primeiro, diga o nome da pessoa. José, eu te batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma do batismo. Qual que é a matéria do batismo? A água. Água limpa. Garapa de cana serve? Não. Leite? Não. Soro de leite? Não. Água da chuva? Sim. Água do cipó do brejo? Sim. Aquele cipó que a gente corta e segura, dá meio litro de água. Aquela água também pode ser usada. Não se usa geralmente a água do mar, a água doce. A água do mar, ela é salgada. Eu nunca ouvi que alguém fosse batizado com água do mar. Até porque a água do mar representa um pouco a morte, né? O mar é violento, né? Entendeu isso, gente? Alguém não sabia disso? Alguns não sabiam. Então, existem 3 classes de sacramentos. Os sacramentos são divididos em 3 classes. Sacramentos da iniciação cristã. São aqueles sacramentos que me faz entrar na igreja. O batismo, a crisma e a eucaristia. Suponhamos que chega um adulto para o padre José, lá no escritório, fala, Padre José, eu não sou batizado, minha família não tem fé, mas eu escutei uma pregação de um padre, eu ouvi a missa que o senhor celebrou, e eu fiquei tocado e eu quero ser católico. É um adulto. O que o padre José vai dizer? Olha, nós vamos começar a catequese de adulto, então você será preparado para o batismo, para a crisma e para a primeira comunhão. Aí ele diz, mas padre, eu também sou ajuntado com a minha esposa. Ela é católica, batizada e crismada. Então aí ele vai ser preparado também para o casamento. Pode fazer os 4 no mesmo dia. Quem vai batizar o adulto? O padre. O diácono não batiza adulto, porque o adulto tem que batizar, ser crismado, fazer a primeira comunhão, e se vai arrumar o casamento, faz a promessa também no mesmo dia. Nós não podemos pegar o adulto, batiza o adulto hoje, depois o bispo vem crisma, e lá não sei quando vai fazer a primeira comunhão. É tudo junto. Sacramento da iniciação cristã. Vamos repetir? Sacramento da iniciação cristã. Qual deve ser o dia principal para batizar os adultos na paróquia, crismar e dar a primeira comunhão? Na Páscoa. Nós já falamos disso aqui, né? Eu já dei essa catequese, eu acho, para vocês, para alguns. Então, na Páscoa, você pode fazer até uns 5 batizados, mas fica muito longo, já é uma celebração longa. Mas se o padre quer fazer, faça. Então, todos os padres na diocese têm autorização para crismar esses adultos. Batiza, bonito, batismo, crisma, dá a primeira comunhão. Se vai ter casamento, então deixa para fazer um outro dia.
Geralmente, os 5 domingos da quaresma são os domingos dos escrutínios. Há um rito chamado RICA, Rito de Iniciação Cristã de Adultos. E lá prevê momentos na vida do que vai ser batizado, muito bonitos. O dia da inscrição do nome. Eu sou adulto, vou batizar. Como é que é meu nome? Ah, meu nome é Eufrasinquilo. Meu Deus do céu, que nome horroroso. Sou registrado com esse nome. E eu falo, padre, eu quero um nome cristão. Pode mudar o nome. Pode batizar-se com o nome cristão. No dia da inscrição do nome, o padre fala, olha, o Franziquilo vai ser chamado agora de José. Pronto, dá o nome. Você inscreve o nome. Tem o dia de receber o creio, de rezar o Pai Nosso, tem o dia de receber a unção, tem o dia do exorcismo, em cada um dos 5 domingos da quaresma. E essas pessoas, se depois da homilia elas quiserem, elas podem ir embora. Os catecúmenos, chama catecúmeno, o adulto, ele pode ficar até a homilia, ou até as preces. Mas ele ainda não é católico, ele não é cristão, não é batizado. Porque a missa é para os batizados. Na igreja primitiva só participavam da missa os batizados. Os catecúmenos sempre eram dispensados, porque não pode comungar. Então se faz esta catequese e esta apresentação dos catecúmenos para a comunidade. É muito bonito. Eu sugiro ao padre José, se tem algum adulto para batizar na Páscoa, faça os escrutínios, que a comunidade participa junto. É tão bonita a liturgia da igreja, que durante os domingos da quaresma, se vocês prestarem atenção naquele oremos inicial da missa, sempre há uma referência para os que vão renascer na Páscoa. A quaresma toda você reza para os que vão ser batizados. Há sempre uma referência. E na noite do batismo faz um memento na oração eucarística primeira, que se faz na vigília de Páscoa, por aqueles que receberam o batismo, a crisma, e vão receber agora a comunhão. E durante a Páscoa, se continua durante todos os domingos da Páscoa, rezando na oração da missa, por aqueles que renasceram. Na quaresma, por aqueles que vão renascer. Agora, por aqueles que renasceram. E os que recebem o batismo na Páscoa, devem participar de todos os domingos da Páscoa e receber as catequeses mistagógicas, que são as catequeses sobre os sinais da igreja, para que eles possam aprofundar na fé católica, cristã, com bastante entusiasmo. Então, esses sacramentos da iniciação cristã são muito importantes. As crianças recebem o batismo. Aí os pais vão fazer o processo da iniciação da catequese, vão ensinar os filhos, para depois, já adulto, depois dos 12, 13 anos, recebe a crisma, pode receber a primeira comunhão antes. Eu, por meu gosto, todas as crianças receberiam a primeira comunhão aos 8 anos, 7 anos e meio, 8 anos. Que na diocese era 12, nós estamos reformando as leis da diocese, baixaram para 9, mas eu ainda estou brigando, mas os padres brigando comigo que não quer baixar, mas eu acho que ainda vou baixar mais um ano, vou baixar para 8 anos. É bonita a criança, ela emociona com a primeira comunhão. O menino de 12, 13 anos está rebelde, vem fazer a primeira comunhão na bruta, na marra, faz a primeira comunhão e some. A criança acostuma a comungar, ela cria aquele hábito. Ah, pai, mãe, eu quero ir para a missa porque eu tenho que comungar. Não é assim que as crianças, quando fazem a primeira comunhão, pequenas, elas querem comungar. Então pega o hábito, não foge da igreja. E depois a crisma.
Nós temos um outro grupo de sacramento, de 2 sacramentos, chamado sacramento de cura. Alguém sabe me dizer quais são os sacramentos de cura? Unção dos enfermos. E qual o outro? Confissão. Então a reconciliação, a confissão e a unção dos enfermos são os sacramentos de cura. Sacramentos que toca profundamente a nossa alma, nos cura espiritualmente e cura também corporalmente. Eu tenho testemunhos de pessoas que foram curadas na confissão, curadas fisicamente, e muitas, nem sei quantos, que receberam a cura através da unção dos enfermos. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. O sacramento traz esta cura. Isso é tão bonito para nós, né? E depois, os 2 últimos sacramentos, chamados sacramentos do serviço. Quais são eles? O matrimônio e a ordem. O matrimônio é um serviço? Sim. O esposo serve a sua esposa. A esposa serve o seu marido. É um serviço. O matrimônio é uma entrega de ajuda de um ao outro. Não é assim, gente? Tem casais aqui? Quem está junto, 2, o esposo, ali tem vários casais. É um serviço que você vive no seu sacramento do matrimônio. Quem que dá o sacramento do matrimônio para o casal? Cristo. Nosso Senhor dá o sacramento. E quando que Nosso Senhor pega o sacramento de volta? Na viuvez. Ficou viúvo, o sacramento volta. Agora preste atenção. Qual é o ministro? Quem é o ministro do casamento? Fala, minha filha. O noivo e a noiva. Não é o padre que casa, não é o diácono nem o bispo. O padre, o diácono ou o bispo é uma testemunha qualificada da igreja. Quem são os ministros do casamento? São os 2. Eu te recebo e te prometo ser fiel, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida, na alegria, na saúde, na doença, etc. Então, essa é a forma do sacramento do matrimônio. O ministro é o noivo e a noiva, e a forma é essa que eles falam um para o outro. O casamento acontece ali. Quando eles terminam de fazer a promessa, o padre diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Está casado. As alianças depois é só um complemento. Está casado. Mas suponhamos que teve uma peste terrível. Morreu o bispo, morreu todos os padres de Formosa na peste. Não sobrou nenhum padre. Aí o arcebispo de Brasília, que ainda está vivo, é que está respondendo pela diocese que não tem nenhum padre. Não tem jeito. Lá em Brasília morreu a metade dos padres. Aqui vai ter uma missa uma vez por ano. Como é que faz com os casamentos, gente? Como é que faz com os casamentos? Ou o arcebispo nomeia a pessoa para fazer os casamentos, ou os pais fazem o casamento dos filhos. Assiste. Então, não vai ter padre aqui por um ano. Então, tem um casal de meninos da igreja que quer casar. Então, os pais trazem na igreja os 2 e eles fazem a promessa aqui na frente do altar, junto dos pais. Faz uma ata, está casado. Porque é os noivos que fazem o casamento. A igreja prevê isso nos lugares que o padre não vai. Em menos de 6 meses, se alguém resolve casar, pode casar sim. Faz a ata, é batizado os 2 é batizado, fez primeira comunhão, é crismado. Ou se não tem a crisma também pode fazer, pode se casar. É impressionante. Isso é impressionante. E o sacramento da ordem, que é dividido em 3, diácono, padre e o bispo, que é um sacramento do serviço. Quem vai ser diácono, se é permanente, vai ficar com a mulher, com a família,
Se ficar viúvo não pode casar de novo, vai viver na comunidade, cuidando da sua família e ajudando a cuidar da igreja. O diácono transitório, esses que vocês estão vendo no altar, eles são por um período, depois vão ser ordenados padre. E quem é ordenado padre, depois todo padre pode ser candidato a bispo, o Papa escolhe, complementa o sacramento da ordem, que é um pouco diferente. Em todas as três tem a ladainha e o deitar no chão e a oração consecratória. O padre é ungido na mão, o bispo é ungido na cabeça. O padre recebe a Bíblia, o lecionário, o evangeliário para anunciar, e o bispo é colocado aberto na cabeça do bispo, o evangeliário. Então tem os ritos diferentes. É bonito essas ordenações. Aqui na diocese nós já tivemos a ordenação de Dom Dilmo. No futuro, certamente outros vão ser ordenados bispos aqui na diocese. Então, os sacramentos da iniciação, eles são a base da vida cristã, porque oferece ao homem parte do mistério de Deus e une a sua vida à vida da igreja. O batismo é absolutamente necessário para a salvação. Marcos 15, 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ah, mas e a criança crê? É batizado na fé dos que creem, dos pais, dos padrinhos. Então eu preciso do batismo. Sem o batismo eu não recebo nenhum outro sacramento validamente. Ah, eu acho que eu fui batizado. Acha, mas tem que investigar. Se desconfia, não tem a prova, faça-se o batismo de condição, sob condição. Porque se não é batizado, não adianta comungar, que é nulo, crisma nulo, tudo é nulo, não pode casar, casamento nulo. Batismo é a porta de entrada. Agora, o sacramento central da vida da igreja é a Eucaristia, a missa. Que o Concílio Vaticano II diz, é o ápice da vida da igreja, é a missa. A comunhão, comungar Cristo. Vocês acreditam que Jesus está presente na hóstia e no vinho consagrados? Mas tem muitos católicos que não acreditam. Tem até padre que não acredita mais. Se vocês me perguntam, eu acredito piamente, tenho provas internas na minha alma da presença real de Jesus na hóstia e no vinho consagrados. Eu não tenho dúvidas disso. Isso é a força da igreja, a Santa Missa e a adoração a Jesus. O sacramento da cura, ele sara as pessoas. Nestes sacramentos a igreja torna presente a misericórdia, o amor e a bondade de Deus por nós. Ele ama as suas criaturas e está próximo de todos os que sofrem, sempre pronto a ajudá-los. Alguém de vocês que já teve algum sofrimento, levanta a mão. Quem já sofreu alguma coisa? Só isso. Todo mundo que já sofreu. Todo mundo já sofreu. O primeiro sofrimento nosso acontece quando? No nascimento. Todo menino nasce e chora, só se está doente. Vocês acham que é fácil nascer? Passar apertado ali dentro da mãe para nascer? A muleira encolhe para caber? O menino chora. Santo Agostinho diz, você começa a morrer quando nasce. A vida é um grande sofrimento. Por isso, os sacramentos são os remédios também no nosso sofrimento. Quem aqui é viúva? Chorou na morte do marido? Um pouco. Sofreu? Sofreu um pouco? Muito, né? Tem umas viúvas novas que falam, eu quero ser enterrado com ele. Quero ser enterrado com meu marido. Eu lembro de um caso desse. E eu lembrei do que o meu avô falava, olha, viúva nova chora igual lenha verde, mas pega fogo. 26 dias depois que enterrou o marido, que ela queria ser enterrada junto, ela já estava namorando.
lenha verde, chora, mas pega fogo. Não, essa filha, ela é carnal. A minha avó, Benedita Maria de Jesus, e minha tia, Laudelina Maria de Jesus, filha dela, a minha avó ficou viúva com 27 anos, a minha tia com 29, com muitos filhos, gêmeos, essa coisa toda. Nunca dormiram com outro homem, cuidaram dos filhos e morreram santamente. Uma morreu agora, com 93 anos, a minha tia. Criaram os filhos. Agora tem gente que não tem aquela fibra no coração. Eu acho que uma viúva que tem filhos, ela não deve ir abarcando no casamento, porque eu tive essa experiência quando meu pai casou, a casa já ficou diferente. Você já não sentia mais, embora minha madrasta é muito boa, mas você não sentia mais aquela casa como sua. Eu não sei se alguém aqui teve padrasto ou madrasta, teve? Não é assim? É exatamente isso. Então, por isso que eu penso que é um sacrifício bonito de uma mãe que perde o seu marido e fica com os filhos e cuida deles e vai viver para a igreja. Eu conheci um viúvo, eu atendi, ele estava com 87 anos, não sei o que foi. Um padre me chamou para atender confissão, até noutra diocese. Eu fui, muita confissão, e apareceu esse senhor, confessou e depois era o último, ficou conversando comigo, ele foi contar a história. A esposa faleceu, ele tinha 27 anos, 4 crianças. A mulher teve um problema lá, não sei se foi tétano, morreu. Eles que foi uma angústia grande, que ele amava muito a esposa. Então ele tinha uma irmã mais velha um pouco do que ele, beata, que não quis se casar, cuidou dos pais, os pais tinham morrido. Então ele trouxe a irmã dele para ajudar a cuidar dos filhos. Depois ela morreu quando os filhos já estavam encaminhados. E ele me dizia: bispo, os meus filhos são tão agarrados comigo que cada casa de um deles tem um quarto especial para mim montado. Eu fico 3 meses com cada um. No ano eu fico com os 4. 3 meses, um vem me buscar, leva. Depois o outro vem e busca. Os filhos, ele foi esses meninos crescerem, eu lavando eles, dando banho, colocando remédio no ouvido, levantando de noite para dar o chá de noz moscada, de poejo, nas dores de barriga dos meninos. Então os filhos agarrados com aquele pai. Eu acho que ele fez bem. Se ele tivesse dado uma madrasta para aqueles filhos, que fosse bater neles, incompreendê-los, talvez os filhos não seriam tão amorosos e tão bons. E extremamente unidos os filhos e os netos. Então esse pai dizia: eu só tenho a agradecer no final da minha vida o que a minha esposa foi para mim e o que esses meninos representam para mim. Bonito isso. Agora, tem gente que é doido por sexo, essa coisa toda, aí já não vamos entrar nisso. Recebe-se tratamentos de cura, como no episódio do bom samaritano, das feridas da alma, os pecados e os sofrimentos do corpo. Aquele óleo que o samaritano unta o enfermo, representa isso. Os sacramentos de serviço baseiam-se nas relações humanas. O casamento é uma coisa muito bela, é um fato maravilhoso na vida das pessoas. É pena que hoje é tão banalizado. A gente está recuperando. Eu acho que nos últimos tempos, pelo menos eu vejo isso aqui na diocese, nós estamos recuperando o casamento. Por quê? É a pregação dura contra o comunismo, contra o feminismo, que não ajuda as mulheres. A irmã Tereza aqui mesmo faz um trabalho grande de valorização das mulheres, né, irmã? Nós temos feito encontros de mulheres muito bons. Não sei se já fez aqui, ainda não, né? Está precisando fazer um encontro de mulheres aqui, para as mulheres aprender a ser mulheres. Porque o feminismo, a mulher não deve quebrar as unhas na panela, que mulher não precisa ter filhos. Para que ter filhos? Aborta.
Feminismo. Feminismo é isso. Lá em Formosa tem um grupo de mulheres que trabalha ensinando as mulheres a ser mulheres em casa. Eu acho aquilo muito bonito. Elas vão nas casas, rezam com as mulheres e ensinam a mulher a arrumar a casa de forma cristã. Como que uma mulher católica deve cuidar dos filhos, zelar da sua casa, esperar o marido em casa à tarde. Como que deve ser o lar católico. Às vezes uma casa simplesinha, mas ela é arrumada de acordo com a beleza do casamento. Porque tem casa, pelo amor de Deus, que é um lixo, né, gente? Tem mulheres. Outro dia mesmo um senhor casado, já acho que até uns 15, 17 anos de casamento, falou: Dona Adair, você podia que você conversar com minha mulher, toca no assunto da casa. Eu não tenho coragem de convidar o senhor para ir lá em casa. E ela é boa, ela trabalha muito, mas é uma bagunça a minha casa. Eu chego para dormir, é aquele monte de roupa para passar em cima da minha cama, aquela bagunça. Do jeito que nós levantamos, a cama está lá, igual um ninho de porca, aquela bagunça. Os trem dela é para lá, para cá, é cueca suja dali, é outra coisa suja daqui. É uma bagunça a casa. Esta mulher precisa ser formada. Onde está a culpa? Da mãe dela que não ensinou, que era uma feminista. Minha filha não é para coar café. Minha filha não é para ficar esquentando barriga de fogão. Minha filha não é para isso. Minha filha é para ser doutora. Realidade, não deu conta de ser doutora. Tem que cuidar da casa, 3 meninos, um chiqueiro a casa. Porque veio lá da casa, a mãe não ensinou a filha a ser mulher. Mulher de Deus. Pensa Nossa Senhora. Nossa Senhora cuidava da casa, zelava do menino Jesus, cuidava de José. Então essa beleza do matrimônio nós estamos recuperando, graças a Deus. Aqui na diocese, por quê? Porque os padres me ajudam. Eu tenho esse jeito meu de pregar e os padres também vai junto, vai ensinando, falando do matrimônio. E nós estamos tendo o aumento de crianças que estão nascendo na nossa diocese. E eu rezo na barriga das mulheres que não quer ter filho e vem filho. Outro dia meu coordenador lá de pastoral está na sacristia. Falei: mas só 3 filhos? Ah, mas está bom. E Deus abençoa seu útero, minha filha, seus ovários, suas trompas. Não, mas Deus abençoa, acolha. Um mês depois estava grávida. Aí ele foi lá: o senhor agora vai ter que cuidar do que vai nascer, porque eu não tenho dinheiro para cuidar. Falei: não, mas vai dar certo. Está lá, a menina mais linda. Coisa mais calminha do mundo, aquela criança linda, maravilhosa. E a família feliz. Nós estamos vendo esse renascer. É preciso recuperar o serviço do matrimônio. A esposa casa para cuidar da sua casa, para zelar dos seus filhos, para zelar do seu esposo. O homem casa para ser aquele esteio da esposa, para trazer as condições de vida para casa, para zelar da sua esposa. Esse é o casamento, é um serviço amoroso, dedicado. É um amor. Os esposos amam-se num amor concreto. E com o seu amor gera os filhos. Tem gente, esses feministas esquisitos, casam, não quer ter filhos. Outro dia mesmo um casal: cadê os filhos? Não, nós queremos é viajar. Aí trabalha, gasta tudo que ganha em viagem. Vai para o Caribe, vai não sei mais para onde, vai para Cancún. Fica andando, igual cachorro doido, andando para... Quem vai cuidar desse povo? Outro dia um casal, depois de 12 anos sem filho, apareceu a Maria Eduarda. Aí a mulher, um pouco assustada, falou: minha filha, essa menina vai cuidar de vocês. A menina já está com uns 8 anos. Pensa numa menina agradável. Pensa numa menina que ama o pai e a mãe, que já zela do pai e da mãe. Então uma família cristã, onde o casamento é serviço, é amor, é claro que essa família vai ser uma família unida, vai ser uma família abençoada. O Natal deles é diferente, vai à missa, faz aquela ceia bonita com músicas de Natal, com oração, o pai e a mãe na cabeça da mesa, benzendo a mesa igual faz os judeus.
alimentando os filhos. Que coisa bonita é a família. É aí que vai ter o bom padre que vai sair dali. Porque aquela família vem à igreja, é amiga do sacerdote, pede a bênção. Os meninos gostam do padre. Os meninos aprendem a participar da missa. É dali que vai sair a freira, vai sair o padre, vai sair o bom político, vai sair o bom empresário, vai sair o bom funcionário público, o bom professor. É dali, é da família. A família é esse serviço. Nós precisamos recuperar o sentido da família católica. Concorda, gente? Veja o exemplo da princesa Isabel. Que o comunismo sempre falou mal da família real brasileira. Nós só aprendemos nas escolas tudo como se a família real não valesse nada. Engano, engano. Princesa Isabel tinha uma angústia muito grande no coração porque não conseguia ter filhos. Ela não conseguia ter filhos. E ela fez o voto a Nossa Senhora Aparecida. E foi lá em Aparecida e pediu a Nossa Senhora a graça de ter filho. Teve 3. E ela tinha problema. Naquele tempo tudo atrasado. E depois, no final, quando ela libertou os escravos, porque o povo fala, ela era branca, não tem nada, a lei áurea não prestou. Claro que prestou. A princesa Isabel tinha um grande amor aos negros, como também a sua avó lá, a mãe, a Leopoldina. Leopoldina também tinha um grande amor aos escravos, tanto que quando morreu, foi um clamor dos escravos no Rio de Janeiro pela morte dela. E revoltados com Dom Pedro que a traía. E a princesa Isabel, quando fez a lei áurea, os fazendeiros dizem, se você aprovar essa lei, nós vamos derrubar a família real, você não vai ser a rainha. Ela foi lá e Nossa Senhora Aparecida de novo. Levou a coroa, uma miniatura da coroa dela para Nossa Senhora e o manto. Chegou lá e disse, Nossa Senhora, 1000 vidas eu tivesse, 1000 vezes eu fazia a lei para libertar os escravos. Sei que eu não vou sentar no trono, mas aqui está a minha coroa e o teu manto. Que a senhora sente no meu trono e reine sobre o Brasil como rainha e padroeira do Brasil. Nossa Senhora. Isso é muito bonito, isso é muito forte. Isso é prova de uma mulher de fé, de uma esposa, de uma mãe de fé. Mulher. A mulher é a força da nossa sociedade. A mulher empoderada, isso é bobagem, gente. O que é o empoderamento da mulher? Ser mãe, cuidar da casa, zelar da família, amar os netos. Tem coisa mais bela do que isso? O que adianta o empoderamento? Porque eu sou Miss, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Se fica velho e morre. A mulher é para ser mulher de Deus, para servir a sua casa. A mulher que ensina os filhos as virtudes. O Ocidente é o que é hoje, embora esteja sendo desconstruído pelo comunismo, o foi pelo poder das mães, que ensinaram os seus filhos, que formaram os seus filhos para a guerra, formaram os seus filhos para ser homens fortes, homens corajosos, homens de virtudes, homens honestos, homens de Deus. É isso que precisa retomar. Hoje os filhos batem nas mães, faz o que quer, a mãe não tem coragem de botar limite, o pai não ajuda. Por isso nós temos uma sociedade fraca, esse tanto de gente suicidando, esses meninos suicidando. Quando eu vejo essas meninas com o pulso cortado, falando em suicidar, eu já penso a família é fraca. A mãe não cuida, essa menina está sem rumo. Casamento é isso, gente. Casamento não é uma fantasia. Casamento é um serviço, é um sacramento do serviço. Eu nunca vi meu pai pelado, nem minha mãe pelada. Outro dia liguei para uma família, outro dia não, há muito tempo, antes de vir para Formosa. Pessoal, amigo meu. Estou passando aqui, vou chegar aí na sua casa, aí meu compadre, não vem agora não, nós estamos tudo pelado aqui tomando banho. O pai, a mãe,
o filho, as filhas, tudo pelado junto, banhando. Eu fui lá, dei um sabão neles. Mas não é possível que vocês tenham banho. Pai banha lá, nu, com as filhas. Ai, meu Deus do céu, eu nunca vi minha mãe e meu pai nessa condição. Nunca, nunca. O respeito, o pudor. Meu avô clamava para mim: ei, meu filho. É muito triste que ele tinha uma filha mais nova, que já morreu. Começou a usar mini saia. O tempo da mini saia. Foi num desfile do colégio. Mini saia, que eu lembro direitinho que as pernas grossas, tudo de fora, aquela sainha curta com as outras meninas. Meu avô viu, foi para casa chorar. Estava doente, já velho. Falou para mim: que tristeza. Falta desse respeito que o sacramento do matrimônio vai morrendo. Há sacramentos que imprimem um caráter. Vocês ainda aguentam mais 10 minutos? Há sacramentos que imprimem caráter. Ele deixa uma marca na alma da pessoa. Vocês sabem como que o diabo sabe se a pessoa é ou não é batizada? Pelo caráter do batismo. Que o diabo é espírito, ele vê a pessoa em espírito e vê a marca do batismo. O batismo imprime caráter. Quais os outros sacramentos que imprimem caráter? Que você recebe só uma vez? A crisma e a ordem. São os 3 sacramentos que imprimem caráter. Eu me ordenei bispo, não posso mais ser ordenado bispo. Eu ordenei padre, eu ordenei diácono, não ordeno mais. Quem recebeu a crisma, recebe uma vez só. Quem recebeu o batismo, é um só batismo. Isso é tão sério que quando vem alguém do protestantismo, que a gente analisa, e aquele batismo lá foi com água, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, a gente complementa o batismo, mas não batiza de novo. Porque o batismo é uma vez só. Se eu tenho dúvidas, eu batizo sob condição. Se não és batizado, agora eu te batizo, fulano de tal. A crisma uma vez só e a ordem uma vez só. Chama caráter. O diabo olha num homem, se ele é padre ou diácono ou bispo, ele sabe, por causa da marca. O sacramento tem uma marca. Imprime em nós um caráter, um sinal que nunca mais sai, irremovível. Nem Deus pode tirar a marca de um sacramento. Porque Deus não desfaz daquilo que Ele faz. E o sacramento é riqueza. Deste modo, um batizado permanece para sempre filho de Deus. Um crismado permanece para sempre a Cristo. Pertence sempre a Cristo. Um consagrado permanece para sempre, diácono, padre ou bispo. Por isso que o padre, se ele vai para o inferno, vai como sacerdote, vai como padre. Santa Catarina de Sena, a grande Santa Catarina de Sena, nosso Senhor mostrou o inferno para ela. Ela viu 6 papas no inferno. 6. Que ela deu conta de contar. Padre, ela não deu conta de contar. Milhares. Bispo, ela calculou mais ou menos 1.500 bispos que ela viu no inferno. Gente, leigos, então, aquela multidão. Crianças. Santa Catarina de Sena viu crianças no inferno. Uma criança, depois de 7 anos, ela pode negar a pertença a Deus, pode ir para o inferno. Depois de 7 anos, ela não quer Deus, renuncia. Outro dia achei bonito, eu estava sentado numa igreja, não me lembro onde, tinha atendido confissão, estava lá sozinho rezando, à tarde, chegou um menino de 5 anos, ô bispo, falei, o que foi, meu filho? Eu quero confessar. 5 anos, o menino. Eu confessei o menino. Qualquer pessoa que quer confessar, não tem impedimento, pode confessar. Um menino de 5 anos, 6 anos, 7 anos, menino que está na catequese para fazer a primeira comunhão, pode confessar. Não pode ainda comungar, que está preparando, mas pode confessar. E aliás, eu acho que até é bom isso. O menino tem 7 anos, 8 anos, já sabe o que é pecado, pode confessar, mesmo tendo feito a primeira comunhão. Porque é graça, a confissão é graça.
É o perdão dos pecados. Eu confessei a primeira vez com 7 anos, quando fiz minha primeira comunhão. Antes de partir para o céu, Jesus disse aos discípulos: ide, pois, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente assistindo, Reginaldo? Ah, você está gravando só, né? Então o batismo é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui aonde já falamos do ministro. A questão de padrinho e madrinha, isso é uma confusão. Pensa numa confusão que está na igreja, essa questão de padrinho e madrinha de batismo e padrinho de crisma. Outro dia, só no Agipado, eu crismei 8 pessoas sem padrinho. Não tem quem serve para ser padrinho. Não tem. Batizado também. Se vem alguém para batizar, não acha quem serve para ser padrinho, eu libero. Porque os padrinhos têm uma função maravilhosa na vida do afilhado. Mas não é só para ser enfeite. Hoje em dia é só enfeite. Quantos aí que chamou alguém para ser padrinho, madrinha, depois, hoje estão de mal, não conversam por causa de negócio, por causa de besteira, porque arrumou esses padrinhos atravessados. Eu, graças a Deus, minha mãe e meu pai escolheram os melhores padrinhos do mundo para mim, que foi meu avô e minha avó. Que depois, para mim ir para o seminário, meu pai não queria deixar, e meu avô, pai dele, que interviu, falei, vai. E o velho falou, eu não dou nada para ele. Foi, eu dou. O velho tirou da aposentadoria dele e arrumou meu enxoval para ir para o seminário. Um padrinho de verdade, que rezava, foi o primeiro ministro da comunhão da minha cidade, um velho santo, que me acompanhou e rezava pelos afilhados. Eu tenho um monte de afilhados. Alguns eu não dou conta de acompanhar mais. Mas tanto quanto a gente procura no aniversário, ligar, saber como é que está. Teve um que passou para crente, depois eu trouxe ele de volta para a igreja. Tem essas coisas, né? É papel do padrinho. Meu primeiro afilhado de batismo. A confusão na família, meus compadres, uma coisa horrorosa. Terminaram se separando. E o menino foi para os Estados Unidos, passou para presbiteriano. Aí numa vinda dele aqui, eu catei ele num canto e dei uma sacudida nele e arrumei um padre bom lá nos Estados Unidos que engajou ele na igreja. Hoje, graças a Deus, está lá tocando na igreja, está participando da igreja. É homem casado, tem filhos, filhas já grandes, né? Voltou para a igreja. Se não fosse o padrinho de batismo, talvez não tinha acontecido. Então você tem que ter hora, como padrinho, você tem que assumir. Agora, arruma esses palermas aqui, não serve para nada. Gente que não tem fé. Ah, se não for esse, eu lembro de um menino tupetudo lá em Aruanã. Tupetudo. Desculpa se tem alguém de Aruanã assistindo. O padre falou, olha, tem um problema aqui. O menino quer que fulano, que era uma autoridade da cidade, maçom não pode ser padrinho. Quem está na maçonaria não pode comungar. Pecado grave. E eles que só serve este. Então eu vou chegar e vou resolver. Cheguei e veio aquele jovem tupetudo, arrogante. Se não for ele, não serve, eu não crismo. Pô, então tu vai para casa, não precisa da crisma. A igreja não precisa de você. Com essa arrogância. Não serve. Depois que crismou lá na frente, porque brigou politicamente lá com o que ia ser padrinho. Política, tudo interessa. Estava chamando o cara político para ser padrinho com interesses. Não deu certo, não deu certo. Eu vou terminar com a Eucaristia, porque não dá para falar sobre todos os sacramentos. Porque a Eucaristia, Santa Catarina de Siena, no seu livro O Diálogo, onde ela fala duro com os padres, e fala muito bonito da Eucaristia, ela diz, a Eucaristia é um sol, é o sol, que está no centro. Tudo gira em torno da Eucaristia. Tudo. E Santa Teresinha do Menino Jesus diz, quando eu comungo, eu sinto como se estivesse beijando Jesus.
Leia a vida dos santos, todos vão falar muito bem da Eucaristia. Na última ceia, nosso Senhor instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Se eu comungo só a hóstia, eu participei? Sim, porque na hóstia nós cremos que está o Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Tanto faz comungar só a hóstia ou a hóstia molhada com vinho. A gente pode largar essa bobagem, esse negócio de ficar molhando muita hóstia, pinga sangue de Cristo no chão, é uma confusão danada. Eu só dou comunhão na boca, depois que eu soube que me roubaram 2 hóstias para levar para macumba na minha mão, eu só dou comunhão na boca. Quem não quer comungar na boca, comunga com quem está dando a comunhão na mão. Mas é uma insegurança, porque a macumbaria está feia. O pessoal levando hóstia para macumba, sessões de satanismo, essa coisa toda. Nós precisamos aprender a amar Jesus eucarístico. Na celebração da Eucaristia renova-se aquilo que se passou com os discípulos de Emaús, quando Cristo apareceu aos 2 na noite do dia de Páscoa. Explicou-lhes as Escrituras e partiu o pão e eles o reconheceram. Aquele gesto que o padre faz de partir o pão é muito lindo. Você parte o pão, quebra um pedacinho, coloca no cálice. É a união do mistério do corpo e do sangue de Cristo e a unidade da igreja. A unidade desta paróquia com o Papa, com os bispos, com a igreja do mundo todo. Na Eucaristia, Jesus torna-se presente sob o altar e celebramos a sua vida, paixão, morte e ressurreição. Então a Eucaristia é tudo para nós, é o centro da vida paroquial. Se a paróquia zela da Eucaristia, tudo mais vai dar certo. A missa é tudo. A missa não tem palavras para defini-la na sua grandeza, no seu extenso significado. Nós precisamos zelar da Santa Missa, mas zelar bem. Quem canta, cantar bem os cantos litúrgicos. Engraçado, domingo, eu estava sentado no Santíssimo orando antes da missa, o que eu faço sempre que posso. Aí estou escutando o grupo de canto, ensaiando. Aí está ensaiando o canto da comunhão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão. Eu acho muito bonito esse canto. Inclusive vai ser o canto de comunhão da minha missa de morto, quando eu morrer. Está lá no meu testamento. Mas não é o canto do advento. É um canto de Páscoa. Eu falei, não, vai lá, fala para eles que tem que ser canto do advento. Aí cantaram o canto do advento. Os cantos litúrgicos, os ministros bonitos no altar, toma banho para vir para a missa, para não vir fedendo a subaqueira, corta as unhas pretas, sujas de terra, para não vir com a mão suja para a missa, corta os cabelos do nariz, para não dar comunhão com aqueles cabeleiras saindo do nariz. O ministro da comunhão, da palavra, tem que ser bonito. A liturgia merece, o padre também, não ficar com aqueles chinelos esquisitos com aquelas unhas do lado de fora, as unhas cortadas, a barba ou grande ou feita. Tem uns diáconos agora que está barbuda lá atrás. Então, pode ficar barbudo, mas que rume essa barba, para não ficar aquela barba fedorenta, esquisita. Aquele bigode sujo, né? Então, o sacerdote, os paramentos, quem cuida dos paramentos bem arrumadinho, quem cuida lá do cálice, das coisas da sacristia, não passar bombril nas coisas, né? Saber cuidar direitinho. Aqueles paninhos do altar, as alfaias, onde às vezes fica algum pedacinho de hóstia, você coloca numa bacinha com água, ali, lava direitinho, pega aquela água, coloca no pé de uma planta, não joga no esgoto não, porque é uma água que lavou coisa muito sagrada, o corporal e o sanguíneo, que o padre purificou o cálice, purificou a patena. Isso tudo, gente, chama-se piedade. A gente vem para a missa, não é ficar conversando, zapeando dentro da missa.
atrapalhando as pessoas de participar da missa. Chega um pouquinho antes, vai no Santíssimo. Hoje em dia é difícil porque o Santíssimo fica escondido, né? Tiraram o Santíssimo do centro, que antigamente o Santíssimo era no centro. Você chegava na igreja, havia a cruz e o Santíssimo. Mas depois, com as novas normas, aí tiraram, aí o Santíssimo fica na capela. A capela aqui é digna, mas fica lá longe, escondido, né? Tem a vantagem que durante a semana fica aberto. As pessoas podem entrar por ali. Mas o amor a Jesus eucarístico, o amor à missa, vem para a missa com amor. O padre vai celebrar, reza pelo padre: Senhor, que ele seja instrumento da piedade. Outro dia uma pessoa estava me reclamando de um padre na televisão, que ele eleva a hóstia assim, eleva o cálice assim, não deixa nem o povo adorar. Pega ali com as coisas de qualquer jeito, como você está pegando numa panela, numa coisa em casa. Lava a mão lá igual está lavando a mão na pia. Mas que padre esquisito é esse, meu Deus, que não tem piedade? Não estudou, precisa voltar para o seminário para estudar. Na missa tudo devagar, os passos cadenciados. Você vai arrumar o cálice, arruma com delicadeza, não é derrubando as coisas, arruma direitinho. O corporal, estende, arruma, tá bom? Diáconos, direitinho, coloca ali 2 centímetros antes da beirada do altar, arruma direitinho, coloca tudo com zelo, com distinção. Os ministros olham lá, tá vendo que o corporal já está furado, o sanguíneo já está rasgado, joga fora, queima aquilo, faz novos, tudo bonito. Lixo na sacristia de jeito nenhum, folheto velho, livros de canto velho que não usa mais, missal velho. O que você fez do seu missal velho? Queimou? Está guardado lá, lembrança. Livros velhos, vai queimando, porque imagina se eu fosse entrar na casa de vocês, hein? Quanto lixo tem gente que guarda. Tem arrelho velho de 30 anos, berrante velho. Até aquele azeiteiro do carro de boi do seu avô está lá guardado, né? Tanta tranqueira, tanta coisa velha, hospedeiros de barata, de rato, de tanta coisa. É uma anarquia, a sujeira, as coisas. Eu peguei 2 paróquias bem sujas. Numa eu tirei 6 caçambas de lixo, do porão da igreja, de sacristia, da casa paroquial. 6 caçambas. Foi uma pia de coisa. E o povo ia lá, os ministros da comunhão iam lá suado, limpando, e uns iam ajudando. Corneta velha, caixa de som velho que nunca mais ia usar, resto de sacristia, imagem quebrada, ventilador velho quebrado. Foi guardando tudo. O padre ficou 27 anos na paróquia guardando lixo. Mas numa outra, eu fui ajudar a limpar, porque o padre estava chegando. Nessa lá foram 17 caminhões de lixo da paróquia, do quintal da paróquia, do centro de pastoral, da casa, da igreja, da sacristia. 17 caminhões caçamba da prefeitura de lixo. Quando eu limpei tudo aquilo, o povo falou: parece que a paróquia modificou, ficou leve. É tanto lixo. Sabe o que é um padre que usava os folhetos do domingo usado nos banheiros do centro de catequese? Tinha fardos de folhetos num depósito para colocar nos banheiros. Miserável, não comprava papel higiênico para o pessoal da catequese, não usava o folheto litúrgico. Aí o bispo falou: mas não é possível, passando a palavra de Deus naqueles lugares que não pode, né? Então é isso, falta de zelo. Nós temos que zelar, muito zelo. Como é bom o zelo. Então aí depois nós temos a crisma, que é um sacramento da maturidade. A gente tem depois a unção dos enfermos. Unção dos enfermos não é para quem está morrendo, é para idoso, para quem está doente, para quem vai fazer uma cirurgia. A unção dos enfermos é para recobrar a fé, o amor a nosso Senhor, para você carregar o sofrimento com a paciência de Cristo. A confissão, acho que não preciso falar, porque aqui todos vocês se confessam. É um sacramento maravilhoso que a gente precisa usar bem dele. É certo que nós não temos padre todo momento para confessar, mas a paróquia, o padre vai organizando, disponibilizando o tempo para confessar.
Uma paróquia que confessa e que adora o Santíssimo, ela cresce. Paróquia que não zela da missa, que não tem confissão, que não tem adoração do Santíssimo, pode fundar 100 pastorais, nenhuma vinga. Pastoral da família, de dízimo, de tudo, só vinga se estiver ligado ao altar, se estiver na força da Eucaristia e da misericórdia na confissão. Então eu termino aqui, deixo 5 minutos para alguma pergunta, se vocês tiverem. Tem algum outro microfone aí para levar para quem quer fazer pergunta? Ele vai pegar o outro microfone. E agora eu vou sentar, porque as pernas estão dando sinais que estão pifando. Então eu sento, o menino vai trazer o microfone. Quem for fazer a pergunta, faça no microfone para todo mundo escutar. E se eu souber responder, eu respondo. Se não, Padre José me acode, ou Padre Antônio. E por último, nosso grande mestre, o Padre Hélio, que é bem treinado e preparado, poderá nos ajudar a responder. Alguém tem alguma pergunta sobre esses assuntos que nós falamos? Leva, meu filho, você fica de pé, irmã. Na minha família, tem uma criança que é especial e os pais não aceitam o batismo, né? No caso, se ela vinha a falecer. Olha, é da sua comunidade? Não, a minha cunhada mora em Sobradinho. É da paróquia da sua cunhada. A criança com deficiência, mesmo a criança que não tem condição de uso da razão, deve ser batizada. Claro que deve. Se os pais não querem, são católicos? Ah, não, aí não tem jeito, né? Não. Aí quando não tem a fé católica dentro do lar, é difícil. A gente entrega a misericórdia, Deus sabe o que faz. Porque muita gente vai ser salvo no batismo de desejo. O desejo da comunidade de batizar aqueles que não foram batizados. Então, nesse caso, não tem jeito, minha filha. Tem que rezar e tentar alguém convencer de batizar essa criança deficiente. Alguma outra pergunta? Aqui eu percebo que está todo mundo cansado e com vontade de ir embora. Há uma pergunta lá atrás, meu filho. Vai lá, nossa irmã vai fazer uma pergunta. Dona Daí, a questão também, a gente vê muito aqui na nossa cidade, a questão do batismo em casa. Batiza em casa a criança e depois que batiza na igreja. Olha, isso é um pecado de sacrilégio, porque o batismo em casa, chamado batismo de emergência, ele acontece em cima de um perigo de morte. E não se pode batizar em casa se a criança pode ser batizada na igreja. Isso é leviandade dos pais que não querem participar da formação da pastoral do batismo, que não participa da igreja e usa de um artifício de superstição para batizar a criança. O batismo pode até ter sido válido. Agora que pecam por sacrilégio, quem faz isso, sim. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, é coisa séria. Eu não posso brincar das coisas de Deus. Suponhamos que chega um seminarista aqui naquele contexto da peste, que eu falei que morreram o bispo e todos os padres da diocese, não tem missa. O cardeal de Brasília está respondendo, na medida do possível, pela diocese que não tem padre. E chega um seminarista aqui e celebra a missa. Vale a missa? Não. E qual é a sentença que ele recebe? Excomunhão, lato sentença. Se você chega num lugar, tem um moço de batina preta, e você fala, estou com vontade de confessar, você é padre? Ele fala, pode confessar. E atende a sua confissão, e ele é um diácono, ou um seminarista. Essa confissão vale? Não. O que é a sentença dele? Excomunhão. Então brincou com as coisas sérias. Sacrilégio. Uma pessoa que não é ministro extraordinário da comunhão, abre o sacrário, pega a hóstia, leva para um doente,
É válido isso? Não, a hóstia não deixou de ser hóstia, não deixou de ser Cristo, mas ele pecou com o pecado de sacrilégio. Fica excomungado também. A pessoa que recebeu a hóstia, não. A pessoa falou, quer comungar. E o cara, eu já fui ministro da comunhão, eu tenho a chave lá do Santíssimo, eu limpo lá a igreja, vou lá, eu mesmo pego e levo. Ele não é ministro, ele não tem autorização do bispo. Todo ministro da comunhão recebe um papel assinado pelo bispo, não recebe? Pronto. Aquela é a autorização. Sem aquela autorização você não pode mexer na Eucaristia. Por isso que essas pessoas que profanam o sacrário, entram na igreja, profanam o sacrário. Se é católico, se foi batizado na igreja católica, pode não estar participando da igreja. Fica ipso facto excomungado. Mais pergunta? Só mais uma para a gente terminar. Então, duas. Lá atrás e depois aqui. Boa noite. A pessoa... Deixa eu formular a pergunta direito. O que acontece com a criança recém-nascida que morre sem ser batizado? Batismo. Para onde ela vai? Olha, uma criança, suponhamos que o José e a Maria moram na cidade, são católicos, e nasceu a criancinha, e a criancinha teve uma crise de engasgo e morreu. O batismo estava marcado, mas morreu. Ela morre no batismo e desejo dos pais. Se é um católico relapso, que não tem responsabilidade, mas é católico, depois eu batizo. Se a criança morre, ela pode participar da graça do batismo do desejo da igreja. Porque o padre José Gerson, com a pastoral da paróquia, tem o desejo de evangelizar todo mundo e dar o sacramento a todos que pedirem. Então, aí a misericórdia, meu filho. Antigamente tinha aquela coisa do limbo, tem essa teoria que a criança, minha mãe acreditava nisso, que a criança que morre sem batizar fica chorando na escuridão. Isso, o Papa Bento já corrigiu isso. O batismo é absolutamente necessário para a salvação, mas eu não posso dizer que uma criança nessa circunstância que não foi batizada e que a sua alma não será salva. Ela participará da salvação devido ao desejo da própria paróquia de evangelizar, de batizar todos os que nascerem no seu território. Agora a última pergunta, porque ninguém é de ferro. Passou bem na frente da câmera, de maneira bem sem educação, mas paciência. Dom, eu posso, por exemplo, uma grande dificuldade que nós temos, como o senhor constatou e nós constatamos diariamente, é a questão dos padrinhos, tanto para o batismo quanto para o sacramento da crisma. E às vezes a gente é liderança, a pessoa vê que a gente está dentro das normas, ela vem e me convida para ser madrinha. Posso eu dizer não? Olha, eu acho que esse não deve ser sempre dado pelo padre. Eu acho que vocês da secretaria podem dizer, as normas são assim. Se a pessoa insiste, manda conversar com o padre. Não, eu estou dizendo a minha, ela veio a mim, a minha pessoa, e me convidou para ser madrinha dela. Você... Não, eu nego ser padrinho de batismo o tempo todo. Tenho liberdade para isso. Eu já tenho 17 afiliados de batismo e 26 de crisma. Tem uns que eu já nem sei onde estão. Não é pecado você negar. Olha, eu não tenho condição. Eu já tenho muitos afiliados. Você vir ser padrinho só para conter o nome? Não, a gente não dá conta. Você pode sim falar, você me desculpa, mas eu não tenho condição. Vou rezar por essa criança, mas eu não tenho condição por isso e por isso. Agora, se você nega por comodidade também, não é bom. Se é uma pessoa muito ligada a você, seja da família ou não, você tem condição, tu aceita. Agora, se você tem muitos afilhados, já é uma pessoa idosa, que está caminhando já para a eternidade. A criança daqui 8, 10 anos já não vai ter mais padrinho de batismo. Também acho que não pode, né? As pessoas têm que ter esse discernimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, uma boa noite. Muito obrigado pela paciência de ficar esse tempo aqui.